bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Centelha Japamalas. Para você que não me conhece, meu nome é Mirielle Alvarenga, eu sou a idealizadora do Centelha Japamalas, uma confecção de japamalas onde eu e apenas eu confecciono japamalas de forma totalmente artesanal e personalizada especialmente para você. Nesse canal aqui a gente fala, além de japamalas, sobre espiritualidade e expansão da consciência. Você que compra um japamala, que veio aqui para esse canal para saber mais sobre japamalas, muito provavelmente você está aí praticando uma meditação, conectada com mantras, com espiritualidade. E nesse vídeo aqui eu vou falar de um aspecto que eu considero muito importante para quem está nessa busca, a sombra. Se você já ouviu falar este nome, a sua sombra, aceite a sua sombra, reconheça as suas sombras, e você nunca entendeu direito ou não sabe como, né? Às vezes você fala assim, poxa, eu queria bem saber quais são as minhas sombras, que é para eu aumentar e expandir a minha consciência, como que eu faço? Então, nesse vídeo aqui é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar para vocês um pouquinho o que é essa sombra, vou auxiliar vocês de uma maneira um pouco mais simplificada, assim, a entender, e vou dar algumas dicas fundamentais para você encontrar a sua e não só encontrar, mas trabalhar aí de forma harmoniosa com ela. Então, se você quer saber tudo isso, vem comigo. Então vamos lá, gente. Sombra. O que vem a ser a sombra? Quando eu comecei a estudar autoconhecimento, desenvolvimento, ampliação da consciência, todos esses gurus, todos esses livros falavam sobre sombra. E eu ficava muitas vezes em dúvida, né? Tipo, nossa, mas o que será que é isso? Como que é? E aí quando eu entendi o que é, como era importante saber as nossas próprias, né? Porque cada um vai ter aí um pouco diferente, quais que a gente esconde ali, eu descobri, né, que era muito importante e eu fiquei, poxa, então eu quero saber quais são as minhas. Mas uma das coisas que não acontece é a gente não encontra assim facilmente. A gente precisa de alguns caminhos para encontrar e vocês vão entender aqui o porquê. Então, e lá no final do vídeo eu vou falar isso também, vou dar as dicas para vocês encontrarem e vocês vão entender o porquê que não é tão simples assim a gente encontrar, porque não basta a gente querer, sabe? Porque elas estão ali bem escondidas, digamos assim. Nossa, mas quem que tá escondendo? Somos nós mesmos que escondemos. Mas calma, a gente vai chegar lá. Primeiro eu quero falar para vocês o que é sombra. A sombra, gente, ela faz parte de nós. E uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui já logo no início do vídeo dizendo é que ela não é uma coisa ruim e negativa, tá? Muitas vezes a gente associa a sombra a algo negativo, algo pejorativo, algo ruim que a gente precisa eliminar. E é o contrário disso, o oposto totalmente. Ela faz parte de nós e a gente precisa integrar e não excluir. Ela faz parte da nossa psique e ela pode nos ajudar muito. Mas o problema é que ela é justamente aquilo que a gente quer esconder, que a gente não quer mostrar, ou que a gente quer evitar mostrar, né? O que a gente quer esconder em nós. O ponto é que a sombra ela está no nosso inconsciente, ou seja, ela está atuando muitas vezes sem que a gente saiba. Então não tem como a gente fazer esse trabalho que a gente faz, né? A gente usa uma energia psíquica muito grande para esconder, para reprimir, para evitar olhar para isso. No entanto, está lá. Então a gente está gastando essa energia à toa, percebe? Poderia estar sendo empregada em outra coisa na nossa vida, em mover a nossa vida para frente, por exemplo, em algum aspecto que a gente considera que está atrasado ou que está empacado. E por estar aí atuando em você, ainda que você não saiba, né, você vai observar isso muitas vezes fora de você. Então, em resultados, em atitudes, em comportamentos, que muitas vezes são momentos em que ela escapa, né? Então, às vezes a gente tem aí um ato falho, faz uma coisinha, ops, fiz isso, um esquecimento, esqueci justo aquilo que era muito importante pra mim, sabe? Então, tudo isso é ela atuando, é ela escapulindo, né? Ela não consegue ser presa, né? Ela escapa, porque ela é aí um aspecto do inconsciente, ou seja, ela é mais forte do que a nossa vontade. Além desses momentos em que ela escapa, você pode também entrar em contato e reconhecê-la com um profundo processo de autoconhecimento. É uma forma aí racional, consciente de entrar em contato e de ir aí com essa boa vontade para descobrir quem são elas e o que elas estão fazendo aí na sua vida, sem que você saiba. Tudo que existe tem sombra. A partir do momento que se faz
a qualquer matéria, aquilo ali é iluminado e essa luz vai gerar sombra. Então eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Imagina que vocês estão num ambiente totalmente escuro. É até bem difícil a gente conseguir um local totalmente escuro, né? Se a gente está na natureza, assim, não tem luz nenhuma, ainda assim tem às vezes a luz da lua, alguma coisinha que escapa. Mas imagina um cenário aí hipotético em que não existe luz nenhuma, 000. Ainda que você esteja de olhos abertos, você não vai enxergar nada. Tá totalmente escuro. A partir do momento que um feixezinho de luz entra, seja a luz da lua, seja uma luz lá de fora da rua, né? Você começa a enxergar os objetos. Você começa a enxergar o que tem naquele ambiente. E junto com isso, todos esses objetos, todas essas coisas que você começa a ver, elas vão ter uma sombra. Elas vão ter aí uma sombra projetada e uma sombra própria. Assim como você. E é por isso que se diz, onde há luz, há sombra, porque tudo que é iluminado gera uma sombra. Eu vou colocar uma imagem aqui para ilustrar isso que eu tô falando, mas ali atrás vocês conseguem ver, ó, tá vendo aquele tapete que tá na parede? Ele tá um pouquinho distante da parede, então ele já tá gerando uma sombrinha, tá vendo aqui, ó? Né? Existe luz, existe sombra. A boa notícia é que se você se tornar consciente dessa sombra, ela passa a perder a força sobre você, ou seja, ela vai continuar ali existindo, mas ela pode te auxiliar, ela pode ser usada aí de forma criativa, né? Você pode usar ela, essa energia que você estava usando para segurar ela, você pode usar essa energia para sua vida, né? Então ela pode aí ser uma grande auxiliar, te dar muita força a partir do momento que você se torna consciente dela. Além do que, ela para de agir sobre você de forma inconsciente e de causar esses pequenos atrapalhamentos aí, esses pequenos entraves na sua vida. Então esse mergulho no nosso inconsciente é algo imprescindível pra gente se a gente quer encontrar essas sombras. Mas na maioria das vezes pode ser um processo aí meio desconfortável, que a maioria de nós não gosta de fazer, de olhar para a própria sombra. É um processo às vezes doloroso, desconfortável, a gente encontra coisas que a gente não gosta. Mas como se trata de uma força que está no seu inconsciente, ela vai se apresentar mais cedo ou mais tarde. Então é imprescindível que você faça, né? Se você está buscando isso, mais consciência, tornar-se consciente também das suas sombras é um trabalho imprescindível de autoconhecimento. Fazendo isso, você se torna mais dono de si, mais consciente, ou seja, você tem aí mais poder sobre as suas escolhas. É importante, então, que a gente abra os olhos, que a gente desperte e comece a fazer esse trabalho de observação. E como fazer esse trabalho de observação? Você pode fazer meditação. A meditação é um ótimo trabalho de autoconhecimento, de observação, porque é aquele momento em que você só observa sem julgar. Então você começa aí a entrar em contato com algo mais profundo em você. Essa observação, né, de si, ela pode ser feita por meio de meditação, de anotação e contato com os sonhos. Quando eu falo sonhos, eu falo aquilo que você sonha mesmo, trabalho de anotar coisas que você sonhou com frequência, tudo aquilo que te chamar muita atenção no sonho, anota com data principalmente, importante que esteja num lugar assim, quanto mais junto melhor, né? Se for um caderninho só dos sonhos, melhor, que você vai poder começar aí a fazer uma comparação e começar a entender como que esse inconsciente se comunica com você através dos sonhos. E outra coisa é mapeando as situações, as relações, as pessoas, mapeando ali como você se sente, mapeando as suas emoções em relação aos fatos, às situações, às pessoas. Isso vai te ajudando também a se conhecer. Como eu me sinto, que emoção me gera quando eu vejo tal pessoa, quando tal coisa acontece, né? Então isso é um trabalho de autoobservação também. Lembrando, né, que a autoobservação ou observação dos pensamentos, das emoções, deve ser algo sem julgamento, mais neutro possível, né? Então é importante que a gente faça um pequeno distanciamento aí do nosso ego para fazer esse julgamento, senão a gente vai sempre achar que a gente tem razão sobre aquilo, ou então se sentir vítima daquela situação, ou então a gente vai se julgar por estar pensando aquilo, né? E é importante que não haja isso, que seja um olhar amoroso e mais imparcial possível. Tem uma frase maravilhosa do Jung que é: ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas se tornando consciente da escuridão. Ou seja, você não vai ficar lá parada pensando num anjo cheio de luz. Você tem que ir lá e falar: uau, tem muita escuridão aqui, né? Então é isso que vai te tornar cada vez mais iluminado.
Então a primeira coisa é estar atento de si. Então, estar observando a si mesmo. Seja curioso sobre você, sabe? Por que eu tô sentindo isso? Em que ocasião eu sinto isso? Senão a gente vai sendo aí conduzido pelo inconsciente de forma autônoma, automática, mecânica. Tudo isso vai exercendo uma força sobre nós, conduzindo a nossa vida, e a gente vai achando que está escolhendo as coisas, mas na verdade as coisas é que estão nos escolhendo, e a gente consciente, a gente consegue fazer as nossas próprias escolhas. Então existem algumas formas aí muito interessantes no dia a dia, coisas bem práticas assim. Agora eu vou trazer para vocês as dicas para você encontrar a sua sombra, ou as suas sombras. Como é que eu faço para saber onde é que aperta o meu calo? Que sombras são essas? Mas antes de dar as dicas, eu vou pedir para você deixar o like aqui, por favor, deixa o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a continuar aí produzindo esse conteúdo. Então se você curtiu, se você gostou, já deixa o seu like, não deixa para depois. Obrigada. Então vamos lá, dicas. Como identificar a sua sombra? Número 1, você vai negá-la com convicção. Gente, quando alguém chegar pra você e falar alguma coisa, você é muito bagunçada, você fala, não, bagunçada eu não sou, se tem uma coisa que eu não sou, é bagunçada. Olha, isso aqui eu posso até ser, mas isso eu não sou. Pode saber que aí tem uma sombrinha muito bonitinha, sombra identificada com sucesso, anota lá, tá bom? Então geralmente a gente vai negar com todas as forças e vai ser muito imbuído de emoção. A gente precisa deixar muito claro que aquilo ali a gente não é, que a gente não sente, que a gente não faz. Quando a emoção é em níveis elevados, quando passa do normal, sabe? Então assim, todo mundo fica indignado com algumas situações, ninguém gosta de algumas coisas, mas se aquilo ali que aparece te causa muita raiva, muita indignação, se mexe com as suas emoções, sabe? Se te dá uma vontade de reagir, então se você tem uma reatividade muito forte, se te torna agressivo, pode ter certeza que é sombra também. Muita vergonha, então muitas vezes é natural que a gente sinta uma ansiedade na hora de se apresentar em público ou de falar uma coisa que a gente preparou com muito cuidado, mas se você tem muita vergonha, sabe, tipo, não, uma coisa que não aguento é fazer isso, eu não posso falar na frente das pessoas, eu morro, passo mal, então tipo, vamos olhar pra isso aí, entendeu? Vamos olhar pra isso aí. Vou voltar aquela imagenzinha pra gente dar uma olhada pra terceira dica. Se vocês observarem essa imagem, existe uma sombra projetada e uma sombra própria e a luz que está incidindo. Essa sombra que está projetada vai ser as coisas que você vai ver nos outros. Então você tem aquela pessoa que você odeia, não posso ver essa pessoa. Nossa, eu detesto o jeito que ela fala, acho ela arrogante, pay attention, tudo que você acha dela, muito, mas muito, 99,9% de chance de você ter aí você também. Então, o que vai acontecer, né? A gente tem aquela sombra própria, que é igual essa imagem aí, da imagenzinha da bola. Essa sombra própria é aquela, que é mais difícil da gente entrar em contato. Não são diferentes, tá? Mas você descobre as próprias olhando a projetada, porque isso, né, porque essas dicas eu tô trazendo para facilitar, porque a gente entrar em contato com as nossas próprias, de onde que a gente vai tirar? Como é que a gente vai, tipo, ter o insight de que tem uma sombra? A partir da projeção que tá ali, ó, na nossa cara, aquela pessoa que incomoda, aquela situação que me tira do sério. Então, isso aí é uma projeção da sua sombra. Pode ser algo horrendo, que você tem pavor, pode ser também uma coisa maravilhosa. Então você olha aquilo, você tem uma profunda admiração, tem em você também, tá? Então não é só aquilo que a gente desgosta em nós. Muitas vezes são talentos, são coisas que a gente, inclusive são coisas boas que a gente podia estar trocando com o mundo, mas que a gente guarda, esconde lá, porque por algum motivo, né, da sociedade, da cultura, do que puseram na sua cabeça, sei lá, você guardou lá e falou, não, isso aqui não, isso aqui não vai rolar, entendeu? Então, sei lá, um talento que você tem desde criança, que você nunca deu vazão, porque falaram que você tinha que ser advogado. E muitas vezes esse talento foi podado de alguma forma, então isso está em algum lugar aí querendo sair e você muito provavelmente vai entrar em contato a partir de projeção. Outra coisa muito importante de entender aqui, dica extra.
Sempre que alguém te mostrar, falar sobre isso, né, falar que você tem isso, você vai reagir. Você vai reagir de forma agressiva. Então, por isso que é muito difícil você chegar e falar para uma pessoa, olha, você está sendo arrogante. Imagina, ela não tá sendo arrogante, ela nunca mais vai olhar na sua cara, entendeu? Mas você deu ali para ela um presente, você entregou uma sombrona para ela que ela ia demorar às vezes uma vida para descobrir, sabe? Paciência, é assim que acontece, porque o ego tá ali na porta, né? Não deixa passar nada. Agora, se você for capaz de discordar em paz, então se alguém falou, você é isso, você pensa que, não, tô de boa com isso, isso daí não tenho não. Não vai doer, sabe, gente? Se dói, se aquele negócio, você precisa provar que é mentira. Sombra! Eu tenho uma professora maravilhosa que ela fala assim, bateu, doeu, pega que é teu. E o que fazer com a sombra, né, gente? O que fazer com a sombra? O que a gente vai fazer com ela agora que você encontrou, por exemplo? Nada, tá? O máximo que você vai fazer é cuidar muito bem dela. Chama pra sentar, tomar um café, visitar a sua casa, né? Ver como é que é a sua vida aí. Então, a coisa mais importante que a gente tem que fazer com a sombra, gente, é chega mais. Adorei te conhecer, que bom que você está aqui, faz parte de mim, sabe? Então, a gente precisa integrá-la. Olha, tenho isso em mim. Beleza. A partir do momento que você faz isso, fica muito mais fácil você agir com consciência, porque você está consciente da sombra. Então, no momento em que você vai ter uma reatividade, ou quando aparecer aquilo ali, você já vai saber, sabe? Então, muito provavelmente, pode ser que você, inclusive, não haja daquela forma, por saber que, aqui tem uma sombra, sabe? O mais lindo disso tudo, gente, é a integração. É a gente poder ver que, nossa, eu tenho uma agressividade profunda, mas eu posso ser um doce de pessoa. E isso ao mesmo tempo, a gente tem as facetas em nós, né? Nós somos seres duais e o nosso caminho é justamente integrar tudo isso e ser não ou, entendeu? Então você não é bagunçada ou organizada, você é bagunçada e organizada, né? Você pode ser as duas coisas. E quando a gente se permite ser uma coisa, a gente vai se permitir ser a outra também. Vou dar um exemplo, esse da bagunça é ótimo. Meu marido vive falando, você é muito bagunceira. Isso me dá muita raiva, muita raiva. Por quê? Porque eu tava o tempo todo tentando me organizar, né? A organização é uma sombra pra mim, né? Tipo, a bagunça é uma sombra pra mim, a organização, sei lá, né? Sei lá se é a bagunça ou se é a sombra. Se é a bagunça ou se é a organização. Mas aquilo era pra mim uma questão, sabe? Porque eu sinto, né? Eu sinto ainda que eu tenho essa dificuldade de me organizar, mas eu tô o tempo inteiro tentando, sabe? Tipo, não, isso eu preciso organizar, isso aqui eu preciso organizar isso aqui, não, isso aqui ainda não tá organizado, sabe? E aí quando vem alguém e fala, você é bagunceira, você quer morrer porque você tá ali tentando, você tá sufocando a bagunceira que existe dentro de você, entendeu? E aí, a partir daquele momento que eu entendi aquela minha sombra, eu lido muito mais fácil com a bagunça. Eu olho e falo, isso aqui tá bagunçado mesmo, né? Então vamos lá, vai ser bagunçado assim. E aí, a partir daí, inclusive, eu consegui me organizar um pouquinho mais, né? Existem estigmas que a gente ganha também. Então, eu tenho estigma de ser organizada. Por quê? Porque eu sou virginiana. Virginiano é organizado, é arrumadinho. Depende, gente. Algumas coisas a gente organiza. Então, por exemplo, sei lá, vai ver, eu posso organizar meus pensamentos, meus objetos não. Ou eu posso organizar bem meus objetos, meus pensamentos não, né? Então, a bagunça tem muitos aspectos. Posso bagunçar a minha vida, eu posso bagunçar minhas emoções e ter ali a razão, tudo certinho. Então, gente, são aspectos nossos, a gente precisa amar todos. E a partir desse entendimento, dessa consciência, a gente pode dar vazão para isso, transformar numa energia criativa aquela sombra. A raiva, por exemplo, você fica com muita raiva, nossa, pessoa raivosa, muito irritada. Aquilo ali é uma energia psíquica que você pode colocar em alguma coisa. Quem já ouviu falar que eu fiz na força do ódio? Porque às vezes você tá com uma raiva, você vai lá e faz alguma coisa com aquilo, sabe? Uma obra de arte, desenha a sua raiva, escreve sobre o que você tá sentindo, dança, expressa a sua raiva, seja o que for, né? Mas não vai colocar em outra pessoa, né? Não vai colocar numa situação, ou pior ainda, projetar numa pessoa, ou ainda agredir alguma pessoa. Transforme em criatividade, crie com isso. Por isso que a arte é uma coisa maravilhosa, né? Escrever, dançar, pintar, desenhar, isso daí é transformar uma energia
num objeto criativo, numa expressão. E até numa produção também. Muitas vezes que eu estava com muita raiva, eu fui lá e realizei alguma coisa, né? Com aquela raiva ali, me envolvi com algo, com bastante energia e realizei. A hora que o negócio fica pronto, né, digamos assim, você parece que passou a raiva. Por quê? Porque você canalizou aquilo. E não é que você colocou uma energia ruim, né? Você colocou uma energia de ação. Você transformou a raiva em energia de ação. E se você não for fazer nada com essa raiva, tipo essa que eu estou sentindo que a moto passou, se você não for fazer nada com essa raiva, você senta e medita sobre ela, olha para ela nos olhos, sabe? Observa o que ela faz com o seu corpo, observa tudo o que aconteceu quando você sentiu aquela raiva, né? Você vai começar a chegar possivelmente a respostas, mas não busque a resposta, só olha para ela, só vê como é que ela age em você, sabe? Nossa, se você só observar como ela age em você, já é tipo um salto quântico. Como eu falei, né, gente, espiritualidade é sobre integração, integrar tudo que existe dentro de você. Eu percebo um movimento atualmente de transformar a espiritualidade em só luz para todo mundo, só florzinhas coloridas. E aí, gente, a gente não observa esse outro aspecto tão importante, tão potente, que muitas vezes está conduzindo a nossa vida. Porque a gente está achando que a gente é seres de luz, sabe assim? E a gente é os seres de luz e sombra, né? A gente é diverso, múltiplo dentro de nós. Enquanto a gente quiser excluir partes nossas, a gente vai gerar sintomas, coisas que a gente não prefere tanto, né? Julgamentos, enfim. Então, gente, olha que interessante, às vezes o caminho da luz é justamente olhar para a sombra. Eu considero isso um movimento imprescindível, encontrar as próprias sombras. Nada vai te dar mais energia, mais coragem para ser quem você é. A sensação de integrar as sombras, gente, é de estar nu. E isso não causar nenhum incômodo, sabe? Estar nu na frente, sei lá, de todo mundo e falar, é isso aqui que tem. Tem luz, tem sombra, é isso aqui que tem, sabe? E essa sensação é libertadora. Quando a gente fica querendo esconder coisas nossas, né? Essa coisa ela fica escapando e a gente é como se ficasse sem jeito no mundo, sabe? Fica difícil de existir nos espaços, com as pessoas, para as pessoas. Então a gente mostra a fragilidade, a gente mostra o nosso lado sombra, a gente mostra a luz também, porque aí a gente está assumindo tudo também, né? Então a gente não deixa de assumir também a nossa luz, fala, não, eu tenho isso também tenho esse talento, também tenho isso aqui que eu não sei fazer, né? Porque às vezes acontece isso, o talento diz, não, imagina, eu nem faço isso muito bem. E tá aí, né, miguelando pro mundo o seu talento, fingindo que tem que ser humilde, né? Então imagina, não vou falar que eu sou bom nisso. Não, vai lá, faz, isso que é humildade, né? Assim você contribui com o que você é bom. Existe um momento nesse caminho assim da espiritualidade que a gente não sabe mais nada sobre a gente. Esse é o melhor momento. É aquela sensação tipo, nossa, acho que eu não sei mais coisas sobre mim, né? Eu não posso mais dizer que sou isso, não posso mais dizer que sou aquilo. Então causa muito incômodo, às vezes é meio desconfortável, mas continua no caminho, que o próximo sentimento é de libertação. Era isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz ele com muito carinho, porque eu considero algo muito importante. Espero que ajude muito vocês. Se vocês acham que alguém vai se beneficiar com esse vídeo, compartilha. Compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que tá lá negando um talento, ou que tá lá com raiva de alguém, né? Ou que tá muito indignado, sofrendo com as mazelas do mundo. Manda para essas pessoas aí. Se você gostou desse conteúdo e quer se aprofundar mais, se inscreve aqui no canal, clica lá no sininho para você receber as notificações quando tiver vídeos novos. Eu coloco vídeos toda semana. É isso, conheça também meu trabalho com Japamalas no @centelhajapamalas. Lá você pode pedir o orçamento de um japamala para você. A gente pode trocar mais, tem muito mais conteúdo lá também, coisas diferentes do que eu coloco aqui. E eu tenho um curso também completo de japamalas, em que você aprende não só a confecção, mas todo o cuidado com a peça, a limpeza, a consagração, energização, materiais, enfim, ele é muito completo e eu tenho muito orgulho desse produto. Eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira conhecer mais, certo? É isso, um beijo enorme,
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!